Bom, nós temos tentado colocar o contexto histórico do Novo Testamento, né? A gente fez um apanhado rápido sobre aquelas potências que dominaram Israel no Antigo Testamento. Falamos alguma coisa a respeito do período intertestamentário, né? A época de dominação ali dos egípcios, dos sírios, a época dos macabeus, depois dos romanos. E nós vamos usar agora o tempo que resta. Eu até achei que ia fazer em 3 domingos, mas acho que vai ser difícil. Provavelmente vamos usar esses 2. Vamos ver algumas coisas a respeito da vida de Jesus Cristo, basicamente, e depois o começo da igreja. E o grosso que se sabe do começo da igreja e da expansão que teve foi através das viagens de Paulo, né? E tudo o que aconteceu, aquelas aventuras todas pelas quais ele passou, né? Agora nós vamos começar a ver alguma coisa a respeito da vida de Jesus Cristo. Eu já falei aqui na outra aula que os evangelhos não são biografias, né? Eles falam trechos da vida dele, episódios que chamaram a atenção de um ou outro evangelista, né? 3 deles têm um certo enfoque mais na vida de Jesus Cristo, nos milagres, nas parábolas, tudo, e João entra um pouquinho mais na parte teológica, um pouquinho não, bastante, mais na parte teológica, mais no ensino, citando menos milagres, mas como ele mesmo diz, o suficiente para o indivíduo crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Quando nós tratamos dos evangelhos, a coisa fica um pouquinho complicada, né? Claro que depois, ali em Atos, tem uma série de episódios, uma série de aventuras pelas quais Paulo passa, que podem parecer um pouco complicados, mas é um autor só, uma visão só, fica mais simples. Os irmãos vão ver que não é tão complicado assim. Mas quando chega nos evangelhos, não. Nos evangelhos, alguns contam alguns episódios, outros contam outros. Às vezes os 4 evangelhos falam de alguma coisa, né? Às vezes um só que fala, né? Então, é um pouco difícil de nós harmonizarmos isso, né? Existem episódios que foram únicos na vida de Jesus Cristo. Obviamente, o batismo dele, a tentação, a transfiguração. Mas existem outros eventos que muito provavelmente se repetiram. Provavelmente durante as andanças dele, ele pode ter ensinado a mesma coisa em ocasiões diferentes, né? Os milagres, curou cego, expulsou demônio, ou curou paralítico, foram várias vezes. Às vezes dá para localizar exatamente quando um episódio aconteceu, outras vezes é difícil de localizar. Quando se tenta fazer colocar a história numa ordem cronológica, é o que se chama de harmonia dos evangelhos, né? Então, tenta-se harmonizar tudo o que é falado nos evangelhos, tentando colocar numa ordem cronológica, né? Existem várias harmonias dos evangelhos. Eu consultei 2 ou 3 e eu estava ainda agora há pouco falando com o João. A que eu coloquei aqui, essa sequência, certamente pode ser contestada. Alguém vai chegar e falar, não, isso aqui eu acho que veio depois e não antes disso. Não é da minha cabeça o que está aqui, vem das harmonias que eu consultei, mas creio que não saia muito disso que está aqui, a sequência, né? É muito importante a gente ter em mente que, inclusive por não serem biografias, episódios às vezes são contados de maneiras diferentes.
Diferentes quer dizer complementares, não quer dizer que sejam contraditórias, né? Por exemplo, às vezes um evangelista fala que ele curou 2 cegos e outro cita 1 cego. Uma coisa não exclui a outra. Quando a gente vai ver em detalhe, é comum, e nós vamos ver se der tempo isso aqui, o evangelista que cita um, às vezes ele cita o nome do indivíduo, o nome do pai. Então, eram 2, mas esse aqui eu conhecia, então eu estou citando esse aqui. Não significa que não tinha mais alguém junto, né? Acontece conosco hoje. Eu estou com um amigo meu na rua, alguém me encontra, vai contar para outro, encontrei o Newton. Quer dizer que eu estava sozinho? Não, mas citou um que conhecia, não citou o outro, né? Mas eu estava com outro, né? Isso é comum. Às vezes, existem episódios que podem se complementar, né? Então, é muito importante, a gente tem que lembrar que um dos princípios básicos de interpretação bíblica é que a Bíblia é que esclarece a própria Bíblia, ela é que interpreta-se a si mesmo, né? Então, quando uma coisa é colocada na Bíblia de uma maneira, vamos dizer, menos clara do que outra, esse outro lugar onde o mesmo assunto é tratado de maneira mais clara vai esclarecer aquele que eu não estou entendendo. Com os evangelhos, isso mais ainda. Por quê? Porque eles não são biografias. Então, coisas que um evangelho não está falando, eu posso saber perfeitamente como foi, se algum dos outros evangelhos falou também sobre aquilo, né? Então, eles se complementam. Eu só quero dar um exemplo aqui de uma coisa que aparece nos 4. É só como exemplo. Quando Jesus Cristo foi crucificado, foi colocada uma inscrição em cima, né? Estava em hebraico, aramaico e grego, em 3 línguas, né? Se vocês forem pegar os evangelhos, os 4 vão citar inscrições diferentes. Os 4. Não tem 2 que citam exatamente iguais. São as 4 diferentes. Só que, se nós pegarmos, por exemplo, esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus, as 4 são pedaços dessa inscrição, por exemplo. Só que às vezes fala, só Jesus não fala Nazareno. Às vezes fala Jesus Nazareno, mas não fala este é. Vamos lembrar que estava em 3 línguas diferentes, né? E não eram biografias e, muito provavelmente, embora inspirados, os evangelistas não estavam preocupados em, na hora, anotar. Eles foram escrever mais de 20 anos depois, o primeiro, né? Então ele sabia. Agora, nos 4 aparece rei dos judeus, que era a acusação dele. A acusação pela qual ele foi morto é que ele dizia que era o rei dos judeus. Esse aparece nos 4. E pequenos detalhes variam, né? Então agora eu vou falar, não, estão errados, 3 são errados, ou os 4 estão errados. Não era nem isso. Às vezes é possível que nem nas 3 línguas fossem exatamente a mesma coisa, né? Então, só estou chamando a atenção para um caso, para a gente ver como isso é variável e é importante a gente ter em mente isso aqui. Obviamente, eu não vou ficar passando detalhadamente o que aconteceu em cada etapa da vida de Jesus, não é? Porque isso tudo está na Bíblia. Eu até estava comentando com o João. A ideia mais é como um roteiro para que alguém que queira ler a Bíblia, acompanhando com o livro, vai sabendo onde aconteceu cada episódio, né? Eu não sei todos os episódios ali encaixar nessas figuras que eu coloquei, mas é só ir comparando, vão vendo onde cada coisa aconteceu. Só um parênteses, eu abri aqui, naquela figura 14, se puder colocar a figura 14, João, até que me chamou a atenção. Não sei se vocês lembram, ali você tem segunda visita de Paulo, primeira viagem missionária, terceira viagem missionária é visita, né? Terceira visita. Aqui
na apostila está certo, né? Foi só um erro quando foi ser colocado lá, né? Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos começar, vamos pular essa figura 15. Essa figura 15, infelizmente, saiu extremamente pequena no livro e tem aí os episódios, né? Aí está um pouquinho maior, né? Esse aí é muito simples, essa parte. Vamos passar para a figura 16. Nessa figura 16 está falando, é a única que fala sobre aquele episódio do nascimento de Jesus Cristo, né? Então nós temos ali a saída de Nazaré, vem até Belém. Em Belém vocês veem que tem duas flechinhas, vai e volta aqui de Jerusalém, porque em Belém foi circuncidado ao 8º dia, depois de passado o período de purificação, foi para Jerusalém, os pais levaram Jesus para lá, e aí ele foi apresentar no templo. Aí é que a gente tem aquele episódio da Ana, do Simeão, né? Aquele episódio ali. Depois disso, eles voltaram para Belém, né? Foram e voltaram, e de Belém, ouvindo aquele caso do Herodes, eles foram para o Egito. Depois, quando Herodes havia morrido e estava o Arquelau no lugar dele, que também não era bonzinho, eles voltaram direto para Nazaré, né? E depois essa flecha aqui, com seta nos dois sentidos, faz parte desse comentário que de ano em ano a família ia, na época da Páscoa, de ano em ano a família ia até Jerusalém. E, aparentemente, Jesus Cristo continuou fazendo isso para o resto da vida. Quando chega na parte final, no ministério de Jesus, vocês vão ver que, mesmo quando ele está lá na Galileia, ele ia para Jerusalém na época da Páscoa, depois voltava. Ele ficou 2 anos e meio, mais ou menos, no ministério da Galileia, depois é que ele veio para a Judéia e Pérea aqui embaixo. Mesmo assim, todo ano ele ia em Jerusalém, até Jerusalém, na Páscoa, né? Vamos ver agora a figura 17. A figura 17 é a descrição, né? A figura 18 é para mostrar os lugares, mais ou menos. Então, a gente podia ir ali para a figura 18, a 18 e a 19, né? Quando Jesus Cristo já estava com 30 anos, não é? Então ele saiu de Nazaré e veio para cá, essa região. Ele foi batizado no Jordão. A Bíblia diz que foi no Rio Jordão. Existem referências de João batizando na região dessa cidade chamada Betânia. Aqui eu pus Betânia além do Jordão, que é a expressão bíblica. É diferente dessa outra Betânia aqui. Esta Betânia aqui, a 3 quilômetros de Jerusalém, era onde morava Lázaro, Maria e Marta. Então, é bem possível que João batizasse nessa região aqui e que João tenha sido batizado no Jordão por aqui. Claro, a flechinha acaba aqui, mas pode ser por aqui. Depois de batizado aqui no Jordão, nesta região próximo a Jericó, a Bíblia não fala. Os estudiosos acreditam que ali tenha sido a tentação. Outra coisa importante, não é que é importante, eu chamo a atenção para algumas coisas. A tentação em Mateus ela está numa ordem, e Lucas, a segunda e a terceira são invertidas, né? Então é 1, 2, 3, e em Lucas seria 1, 3, 2, né? Mas o pessoal que estuda línguas mostra que as palavras usadas em Mateus mostram uma sequência. Em Lucas não. Só cita essa tentação e esta e esta. Então, muito provavelmente a sequência é a de Mateus, e Lucas não estava querendo colocar em sequência. Ele só citou as 3 sem ser na sequência, mas Mateus citou na sequência, né? Depois que ele foi batizado, sofreu tentação, daí ele volta lá só para os irmãos já estarem lembrando disso. A Judéia é aqui no sul, a Samaria é aqui no meio,
está ali Samaria, e a Galileia é lá no norte. Né? A chamada Pérea é este lado de cá do Jordão, a leste do Jordão. Né? Então, ele começou o seu ministério público só sendo batizado e sendo tentado aqui, daí ele já voltou para lá, voltou para Caná, onde aqui aconteceu o primeiro milagre aqui da transformação da água em vinho. Agora a gente pode ir para 19, que continua falando aqui, depois do primeiro milagre em Caná, ele foi para Nazaré, e aí pela primeira vez ele foi rejeitado. Vocês lembram que ele foi lá para a sinagoga, tá, e os próprios conterrâneos dele rejeitaram. Sabiam de onde ele era, que ele tinha crescido ali, o que ele fazia, conheciam a família, e não consideraram que ele fosse um profeta. Né? Ele, daqui de Nazaré, daqui ele foi para Cafarnaum. Ele ainda não mudou para Cafarnaum. Daqui a pouco ele vai mudar para Cafarnaum, e Cafarnaum vai ser a base das atividades dele durante os 2 anos e meio de ministério da Galileia. Lá de Cafarnaum, na Páscoa, ele vem para Jerusalém. Aí, se vocês acompanharem, aí ele faz a primeira purificação do templo, conversa já com Nicodemos, aqui é a época que ele conversa com Nicodemos, e volta. O que acontece ali em Sicar? Encontra com a mulher samaritana. Os irmãos lembram disso, né? Sicar é na base do Monte Gerizim, lembram? Lá no Monte Gerizim foi construído o quê? O Templo Samaritano, em torno de 330, com autorização de Alexandre o Grande, eles fizeram um templo lá no Monte Gerizim, um templo samaritano, para, vamos dizer, rivalizar com o templo dos judeus mesmo, que era em Jerusalém. Depois, o Alexandre o Grande morreu, o império foi dividido nos 4 generais. No começo, os Ptolomeus do Egito dominaram, depois os Seleucidas da Síria dominaram, depois vem os Macabeus. Um dos Macabeus, chamado João Hircano, em 129, destruiu aquele templo. Né? Então, os irmãos lembram que na conversa a mulher samaritana fala: nossos pais diziam que é aqui nesse monte que se adora, e vocês dizem que é em Jerusalém. Eu estava conversando com Jesus. Só a explicação de porquê dessa frase, não é? Inclusive, ela fala aí, os judeus não se dão com os samaritanos. Eu anotei aqui, quem tem a NVI, a frase usada era uma expressão corrente: os judeus não usam pratos que os samaritanos usaram. Essa era a expressão para falar, eles não se dão, quer dizer, eles não usam os mesmos utensílios. Né? Na NVI, eles, não no texto, mas no rodapé, onde está lá João 4,9, no rodapé eles colocam essa frase, que era a frase original. Ele ficou aí 2 dias em Sicar, que o pessoal chamou, e depois ele voltou para Caná. Né? Isso, vamos ver agora, ele voltando lá para Caná, a segunda vez, a primeira ele já tinha feito a purificação do templo, né? Aí considera-se que começa o chamado Ministério da Galileia, que durou mais ou menos 2 anos e meio. Ele faz curas, vamos para a figura 20, né? 20. Não, está na 20, vamos para 21. Aqui, de Caná, ele vem aqui para Nazaré. Depois, nessa ocasião, ele muda para cá, para Cafarnaum. Ele vai morar em Cafarnaum. Acham que a família foi junto, mas a Bíblia não fala isso. Ele foi morar. Então, Cafarnaum, na verdade, é o quartel-general dele durante esses 2 anos e meio, embora ele vá para Jerusalém. Nessa ocasião que ele vai para Cafarnaum, ele já escolhe os primeiros discípulos e
várias vezes ele fez isso. Ele caminha, eu só fiz umas flechinhas aqui, ele caminha por cidades da Galileia. Então ele ia caminhando, curando, expulsando demônios, ensinando, ia nas sinagogas, etc. Ele passou por ali. Quando ele volta para Cafarnaum, ele escolhe o Mateus, ou Levi. Aí é interessante a gente reparar em alguma coisa. Quase certamente, Levi teve o nome mudado para Mateus quando Jesus o chamou. A mesma coisa que aconteceu com Pedro. Né? Você é o Simão, filho de João. Agora vai ser chamado Pedro. Né? E é chamado assim. Era muito comum acontecer isso, e acha-se que aconteceu isso com Levi também. É interessante que Levi mesmo, ou Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, ele nunca usa o nome de Levi. Ele mesmo se refere a ele como Mateus. Então, a primeira vez que aparece, estava um camarada sentado na coletoria, chamado Mateus, diz ele, e Jesus chamou ele, certo? O Marcos e o Lucas falam, um camarada estava sentado na coletoria, chamado Levi, né? É o mesmo indivíduo. Só que Mateus, ele se chama sempre de Mateus. Os outros dois chamam de Levi. Agora, nas 4 vezes em que são citados os 12 apóstolos, sempre aparece Mateus. Em Mateus, Marcos, Lucas, em Atos, sempre que são citados é Mateus. Então, acha-se que era o mesmo que foi mudado, né? Isso é interessante, se a gente for ver, por exemplo, o Evangelho de João, muito interessante também. João nunca cita o nome dele no Evangelho dele mesmo. João nunca cita o nome dele. Ele pode falar nos filhos de Zebedeu, que eram ele e o irmão, Tiago, né? Mas ele não cita. Todas as vezes que aparece João no Evangelho de João, ou é o João Batista, ou é o João, pai do Pedro, né? O Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas ou João, né? Às vezes é chamado Simão filho de João, ou às vezes Simão Barjonas. Mas ele nunca se refere a si mesmo como João. Aquele a quem Jesus amava, mas ele nunca cita, né? Então, tem umas particularidades interessantes aí. Nessa mesma região, onde então o Levi, ou Mateus, era o coletor de impostos ali, era um publicano, que o pessoal não gostava, era aqui em Cafarnaum, né? E é interessante que o pessoal acha que a esposa de Pedro também fosse de Cafarnaum, porque foi aí que Jesus curou a sogra de Pedro. Imagina-se que ele tenha casado com uma moça dali, porque a família era dali, né? Aí, nessa ocasião, ele proferiu o Sermão do Monte, aqui. Depois que ele proferiu o Sermão do Monte, está bem detalhado em Mateus, menos detalhado em Lucas, daí ele vem para Naim, em Naim ele ressuscita o filho daquela viúva. A gente pode ir agora para a figura 22, né? Ele estava aqui em Naim, onde ele havia curado, ressuscitado o filho da viúva, foi para Cafarnaum. Aqui, em Cafarnaum, a Bíblia fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. E, às vezes, isso é confundido com o que Maria fez mais adiante. Só que Maria, irmã do Lázaro e da Marta, quando ungiu os pés de Jesus, já era naquela última semana quando ele ia ser crucificado. Esse aqui é uma pecadora que a Bíblia não cita o nome, aqui de Cafarnaum. O outro caso foi aqui em Betânia, aqui embaixo. Ali nós estamos lá em Cafarnaum, né? Outra vez, ele foi lá para Cafarnaum, outra vez ele tem a Bíblia cita várias vezes isso, como eu falei, ele anda pelas cidades, curando, ensinando ali, etc. Depois dessas andanças, que ele está indo aqui para Decápolis é essa região aqui ele acalma uma tempestade. Isso aqui é o que foi
acalmou a tempestade. Até o Valdir citou isso aqui, esse episódio aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois ele vem, ele volta de novo para Cafarnaum, né? E de Cafarnaum ele veio para Nazaré. Outra vez ele é rejeitado. Ele já não mora mais aí. Ele mora aqui em Cafarnaum. Mas outra vez ocorre o episódio que o pessoal o rejeita, né? A gente talvez possa ir para a figura 23. Isso. Aqui, como está escrito, fase final do ministério nessa região da Galileia. Nós já vimos o início do ministério dele toda a fase inicial. Eu estou passando bem rapidamente. Acho que os irmãos repararam nisso, né? Porque não tem sentido ficar parando. Aqui ele fez isso, aqui ele curou aquilo. O livro foi feito mais para a pessoa ir comparando com a Bíblia e ver isso aí, e vendo, né? Então, aqui na fase... Aqui já seria a fase final do ministério. A gente podia ir, talvez, para a figura 24. Mesma coisa, estava aqui em Nazaré, deu essas andanças todas aqui, que ele caminhava, não aqui para cima, mas aqui na Galileia. E daí ele veio aqui, próximo aqui de Betsaida. Vejam bem, pessoal, aqui é o Mar da Galileia, ou o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, né? E Cafarnaum ficava aqui a noroeste do lago e Betsaida aqui nordeste. Um era para o lado oeste do Jordão, o outro para o lado leste, né? Betsaida aqui. Nessa região aqui que ele alimentou aqueles 5.000 homens com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, é nessa região aqui de Betsaida, né? Provavelmente nos campos, eles não estavam na cidade, é só ler o contexto, provavelmente nos campos aqui. Daí, quando ele foi passar de Betsaida para Genezaré, aqui a gente tem Cafarnaum, um pouco abaixo Genezaré. Vocês vão ver, um pouco abaixo fica Magdala, um pouco abaixo Tiberíades. Eu estou citando essas 4 porque a Bíblia cita essas 4 cidades, né? Aqui, Cafarnaum, Genezaré, depois Magdala e depois Tiberíades. Tiberíades não é difícil de saber que foi dado em homenagem a Tibério César, né? Eles faziam muita homenagem, né? Cafarnaum, só como curiosidade, Cafar quer dizer cidade ou vila, vilarejo, cidade de Naum. Parece que não tem nada a ver com o profeta, mas é o nome dessa cidade. Quando ele ia de Betsaida aqui para Genezaré, é o episódio que ele andou sobre as águas. Vocês veem que quanta coisa aconteceu nesse período do ministério da Galileia. Nós vamos ver ainda coisas muito importantes aí, mas aqui ele andou sobre as águas. Depois que ele veio aqui para Genezaré, ele subiu para essa região, isso aqui já é Fenícia, né? Tiro e Sidom. Aí ele curou aquela mulher Cirofenícia, que argumentou com ele das as migalhas que caem da mesa, etc. Foi nessas andanças dele aqui. E depois ele voltou, ele veio para Decápolis. Aqui ele alimentou os 4.000 com os 7 pães e alguns peixes, etc. Né? Agora vamos para outra figura. Parou ali, né, em Decápolis. Eu quero ver a outra. A outra é a número 25, é isso? É. Aqui ele estava aqui em Decápolis, onde ele alimentou aqueles 4.000, como eu falei. Daí ele foi para essa região de Magdala. Muito provavelmente, quase certamente, é Maria Madalena. Nasceu aí Maria Madalena ou Maria Magdalena, quer dizer de Magdala, né? Então, ou ela nasceu ou morou a vida inteira aí, por isso que chamava. Naquela época não existia sobrenome, né? Vocês repararam, né? Então, fala fulano, filho do fulano, fulano daquela cidade, né?
Então, essa aí é Maria Magdalena, porque nasceu provavelmente aqui em Magdala. Logo depois aí de Magdala, aqui acontecem umas coisas interessantes. Ele estava aqui, daí vem aqui para Betsaida. Várias vezes ele pegava o barco, né, com os discípulos, veio para Betsaida. De Betsaida ele subiu aqui em direção a Cesareia de Filipe. Né? Vocês lembram? Cesareia também era dada em homenagem a César. Essa aqui é Cesareia de Filipe. Existia uma outra Cesareia, chamam só de Cesareia ou Cesareia Marítima, que ficava mais ou menos aqui, né? Cesareia aqui, que é onde nós vamos ver depois, onde o Pedro foi encontrar com Cornélio, essa cidade aqui, a beira-mar. Ele estava aqui em Jope, que era também beira-mar, e veio para Cesareia, que é mais ou menos aqui. Então, essa Cesareia aqui, foi o Herodes que construiu, né? Herodes construiu, não tem nada a ver com essa outra aqui, que já era na Síria. Olha aqui, Damasco está aqui, ó. Damasco é na Síria, né? Síria e Fenícia era uma coisa só, né? Tinha a época que era sinônimo, né? Então, nesse caminho aqui, de Betsaida aqui para Cesareia, num desses locais, é que Jesus Cristo pergunta para os discípulos o que o povo diz que eu sou. Então eles falam, uns dizem isso, outros aqui, e vocês, o que dizem? Daí o Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, etc. Então, foi nessa caminhada aqui, de Betsaida para Cesareia de Filipe. Logo depois disso, houve a transfiguração. Antigamente, pensava-se que a transfiguração tinha sido num outro monte, aqui na Galiléia, mais embaixo, chamado Monte Tabor ou Tabor. Não sei como é que se fala. Eu tive um professor alemão que chamava Tabor, né? Mas, por isso eu sempre falei Tabor, mas eu ouço falar Tabor, não sei. Aqui, parece que não foi nesse monte. Ele estava nessa região de Cesareia. Provavelmente, hoje em dia, se acredita que a transfiguração foi aqui no Monte Hermon, né? A transfiguração, só de passagem, é uma coisa que eu até hoje não entendo exatamente o que aconteceu. Eu só estou chamando a atenção, não para criar confusão na cabeça de vocês, e provavelmente alguns irmãos já têm isso esclarecido na cabeça, eu é que não tenho. O que aconteceu realmente na transfiguração, né? A gente lê, alguns autores falam, não, ali eram Jesus Cristo, apareceu Moisés e Elias, glorificados e tal. E realmente é alguma coisa desse tipo, mas a gente não é difícil imaginar mesmo o que houve, né? Todos falam, Moisés estava representando a lei, Elias estava representando os profetas, né? Quanto a Elias não tem muito problema porque ele foi trasladado, né? Ele não morreu, ele foi trasladado, tudo bem, o Elias apareceu. O problema é quanto ao Moisés, né? Moisés morreu. A Bíblia diz textualmente que ele morreu, né? Embora alguns falem, não foi bem que ele morreu, mas a Bíblia afirma que ele morreu, tanto ali em Deuteronômio como em Josué. Moisés está morto, né? E alguns argumentam que Moisés ressuscitou, ou tem uma esperança de que tenha ressuscitado. Eu não acredito nisso, né? A base que usam, inclusive em Bíblias, na explicação de Bíblias, eu posso mostrar depois, a base que usam é Judas 9, que fala que quando Satanás contendia com o anjo lá sobre o corpo de Moisés, né? Está discutindo. Será que isso indica que Satanás queria segurar o corpo para que não pegasse e fosse ressuscitado? Ou Satanás queria ficar com o corpo para quê? Né? Eu acho que isso aí não indica coisa nenhuma que foi ressuscitado, né? Outra coisa, se ele tivesse sido ressuscitado e já estaria no céu, Jesus Cristo não seria o primeiro a ressuscitar e ser glorificado, né? Como se espera que seja. Todos os outros, claro, houve ressurreições antes, né? Nós vimos do filho da viúva ali em Naim, Jesus ressuscitou Lázaro,
ressuscitaram e depois morreram. Eu digo ressuscitar e ter o corpo glorificado eternamente, como é o caso de Jesus Cristo. Esse foi o primeiro. Os outros vão ressuscitar no último dia. É diferente. Moisés estaria no estado intermediário, mas já teria um corpo glorificado. Por isso que eu digo, eu não sei. Eu creio que essa passagem, eu não consegui ler alguém explicando isso, mas eu creio que essa passagem de Judas 9 se refira mais à possibilidade de que, se soubessem onde estava o Moisés, eles iriam idolatrar os ossos de Moisés. Os ossos seriam um ídolo para eles, né? Eu até anotei aqui, se alguém quiser abrir ali em 2 Reis 18:4, quando fala daquela cobra de bronze. Os irmãos acho que lembram da história, né? 2 Reis 18:4. Quando eles estavam no deserto, tinha serpentes venenosas, não é? E até aqui a gente pode ler. Ah, não, aqui não. Aqui não fala. Tinha serpentes venenosas. Deus mandou Moisés fazer uma cobra de bronze e colocar numa haste. Quem fosse picado e olhasse para a haste, não morreria, né? E é interessante que Jesus Cristo usa esse episódio lá em João 3, quando ele está conversando, logo depois da conversa ali com Nicodemos, logo antes do João 3,16, que todo mundo nasce sabendo quase. João 3, 14 e 15, ele fala, assim como a cobra, Moisés levantou, o Filho do Homem vai ser levantado, né? É claro que a cobra não fazia nada, era a fé que salvava. Deus falou, se eu olhar, eu sou salvo, e eu acredito que vai ser assim, era assim. Exatamente como no caso de Jesus, exatamente, guardadas as proporções, é pela fé. E teve esse episódio, olha o que aconteceu aqui em 2 Reis 18:4. Eu estou chamando a atenção porque eu lembrei desse episódio exatamente quando foi ler esse Judas 9. Ali está falando, no 18:1, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Na época em que aquele Oséias estava reinando lá no norte, Ezequias começou a reinar no sul, Judá. O norte era Israel. Então ele tinha 25 anos, falando, agora, no 3, fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que Deus aprovava, esse Ezequias, filho de Acás. No versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Aquela serpente de bronze estava no Reino do Sul, onde estava a arca estava no templo, no Reino do Sul estava essa Neustã, e eles quebravam, eles ainda adoravam essa serpente. Vocês lembram no comecinho, logo o primeiro versículo de Isaías, o que fala? Que ele profetizou nos dias de quem? De Uzias, Acás, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aqui falou em Ezequias, filho de Acás. Então, em que época foi isso aqui? Na época que Isaías estava profetizando. Foi nos dias de Uzias, Jotão, Acás, que está aqui, e Ezequias. Os irmãos devem estar lembrados que eu falei que Isaías profetizou na época em que o reino do norte foi dominado pelos assírios, lembram? 722 os assírios dominaram, tomaram Samaria e dominaram o reino do norte. Isaías não profetizou para o reino do norte, profetizou para Judá, o reino do sul, mas foi naquela época, em torno de 700, certo? E Moisés, lembram? 2000, Abraão, 1000, Moisés, antes de Cristo, 1500, Moisés, 1000, Davi, 500, Zen, Zorobabel, Esdras, Neemias. Em torno de 1500, Moisés nasceu em torno de 1526,
o Êxodo, 1446 a 1406. Nessa época foi feita a serpente. 700 anos depois, ainda estavam queimando incenso e adorando a serpente. Mais do que a época desde o descobrimento do Brasil até hoje, eles ainda estavam... Imagina se eles tivessem os ossos de Moisés. Eles estariam adorando os ossos de Moisés. Para mim, isso é mais lógico do que achar que ou Satanás queria o corpo para ele ressuscitar e não consegue, ou era para fazer alguma coisa. Para mim não tem sentido, embora vocês... Estou falando que vocês vão encontrar algumas Bíblias interpretações. Então, Moisés, para mim, não ressuscitou. Se tivesse ressuscitado, tivesse com o corpo glorificado no céu, Jesus Cristo não seria o primeiro. Mas aconteceu. Alguns falam, não, mas é uma visão. É uma visão, é algo que vai acontecer. Assim como está falando da visão que o João teve lá em Patmos, né? Escreve as coisas que são, que foi, e que vão acontecer depois. Então ele viu coisas que iriam acontecer. Só que Lucas diz que a conversa entre Moisés, Elias e Jesus era sobre o quê? Sobre a crucificação dele, que iria acontecer logo depois, alguns dias depois. Né? Claro, alguns dias, meses, porque ele ainda está no norte, tem mais 6 meses do ministério da Pérea e da Judéia, né? Mas que iria acontecer depois. Então, só para dizer, eu não sei o que aconteceu na transfiguração, mas não engulam qualquer coisinha que vocês leiam, até em Bíblias, como explicação ali, eu acho que não, às vezes não são satisfatórias, né? Bom, nós vimos ali a transfiguração. Depois, então, ele foi, provavelmente a transfiguração, voltou para Cafarnaum. Aqui tem aquele episódio que ele paga imposto, ele manda o Pedro ir pescar ali e depois tira a moeda, etc. Né? Daí, depois de que ele volta de Cafarnaum, ele desce. Agora vai começar o ministério da Judéia e da Pérea, que é aqui. Esse ministério foi mais rápido, foi em torno de 6 meses, não é? Isso. A gente pode dar vamos dar só uma olhadinha na figura 26, então. Aqui está falando, né? Viagem durante o seu ministério da Judéia e da Pérea até a parte final de Jerusalém, quando ele vem aqui, tem a última semana aqui em Jerusalém. Né? Aqui tem várias andanças dele. Aqui eu não vou ficar dando os detalhes aqui, mas olha que ele estava aqui em Jerusalém, né? Em Jerusalém, daí ele vem para ele vem aqui para o outro lado, vem para Betânia, aliás, aqui, ó. Vem para Betânia, volta para Jerusalém também, daí ele vai para Pérea. Aí conta vários episódios, ele curou um mudo, curou uma mulher que estava encurvada há 18 anos, etc. Aqui nessa região ele curou um hidrópico, aquela coisa toda que a gente... Depois desse tempo, ele vem para... Não, ele está aqui, isso. Onde é que estamos? Festa Tabernáculos. Isso. Não, essa seta aqui, né? De vir para cá. De Betânia para cá. Aqui, em Betânia, o que aconteceu aqui em Betânia é que ele ressuscitou Lázaro. Aqui nós já estamos indo para a última semana, né? Ressuscitou Lázaro em Betânia. Teve um pessoal que creu, e outros foram instigar as autoridades contra ele. Ele se retirou para uma cidadezinha pequena chamada Efraim. Ficou um tempo em Efraim, andou aqui pela Samaria. Nessa ocasião ele curou aqueles
10 cegos e só um que era samaritano voltou, etc. Daí vem para Peré de novo e vem para Jericó. Aqui tem o episódio do Zaqueu, né? Todo mundo conhece o episódio do Zaqueu. Depois do Zaqueu, ele vai novamente para Betânia e vem para Jerusalém. Aqui eu só fiz uma flechinha para Jerusalém aqui. Na verdade, na última semana, parece que ele dormia aqui em Betânia, passava o dia em Jerusalém, vinha dormir em Betânia, assim por diante. Era só 3 quilômetros de distância, né? Mesmo caminhando, sem pressa, e em menos de 1 hora, ia e voltava, aí seria a última semana. Vamos falar sobre a última semana bem rapidinho, depois do intervalo, que já são quase 10 para as 4, eu não quero começar agora. Depois a gente continua, né?